Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai falar de medição, né? Eu achei que esse capítulo do livro do Padre Jorge estava um pouco desatualizado, um pouco, né? Eu achei que esse é um assunto que é muito tratado hoje em dia, tem muita coisa, e então eu peguei alguns materiais, um material mais novo, que é uma apostila de física experimental, que trata dessa questão de tratamento de dados, de medição, né, erros experimentais. Então eu misturei aqui com o conteúdo do Padre Jorge só para dar uma incrementada, né? Por exemplo, na parte de métodos de mínimos quadrados, eu realmente não entendi o que o Padre Jorge estava querendo dizer, né? Eu já usei esse método, conheço, né? É um método bem simples, assim, é fácil de fazer. Acho que muitas pessoas dessa área de exatas já usaram, né? É muito útil e simples. Mas eu vendo a explicação do Padre Jorge, tipo, eu não entendia como que isso tem a ver com o que a gente faz hoje, sabe? Embora ele desse o mesmo nome. Então, mas sem mais delongas, vamos começar, né? O Padre Jorge começa com uma frase do Lord Kelvin, né? O descobridor lá da escala Kelvin, do zero absoluto, né? Falando assim que a medição parece para quem desconhece a ciência, né? Parece um trabalho menos importante, mas isso não é verdade, porque ela é muito importante na determinação de várias leis, né? Se essas leis seguem um critério matemático, né? A medição é muito importante para conseguir aferir essa lei, né? Então, nem todas as leis, porém, são quantitativas, né? E as ciências que trabalham com quantidades estão em uma etapa posterior ao trabalho qualitativo. Toda medição é uma comparação de algo com um padrão, né? Isso aparece muito, quem fez, quem já viu alguma coisa de química experimental sabe do padrão primário, né? Porque geralmente é um sólido, se eu não me engano, né? Mas é algo que é mais fácil de você garantir que tá certinho, né? Às vezes é mais fácil você pegar 1 grama de alguma coisa e diluir, né? E aí você sabe que aquela mistura tem uma certa concentração. Então, às vezes, tem coisas que é mais fácil de você fazer e garantir que está funcionando certinho, que seria um padrão primário, né? Você tem mais precisão nas características de alguns produtos do que de outros. Então, você usa esses que você tem mais certeza para aferir aqueles que são mais imprecisos, né? Então, as medições são limitadas pelos sentidos, que são confiáveis até certo ponto. Eu achei interessante, teria que pensar mais assim, alguns exemplos e tentar ver como que eles realmente dependem dos sentidos, né? Porque hoje em dia você tem uma máquina, por exemplo, que mede, né? Ela te dá lá no display dela a quantidade, tá? Mas como que alguém fez a máquina para ela dar essa quantidade, né? Teve algum, né? Bom, usou uma outra máquina, tá? Mas e essa primeira máquina? Como é que foi, né? Então acho que tem algum momento acho que você tem que usar os sentidos para calibrar e para conseguir fazer programar a máquina basicamente, né? Então, com equipamentos mais precisos, o erro diminui, mas ele nunca é eliminado. A avaliação de incerteza não é uma tarefa de rotina nem uma tarefa puramente matemática. Ela depende do conhecimento detalhado da natureza do mensurando e da medição. Então a gente divide basicamente os erros experimentais em dois tipos: os erros que são estatísticos ou acidentais, que tem a ver com o fato de que você nunca vai medir exatamente a mesma coisa, né? Você pega essa coisa, você mede ele com algum instrumento, mas acontece geralmente de ter algumas pequenas diferenças. Então esses são erros acidentais, erros estatísticos, né? Lembra muito, por exemplo, quando você tem, sei lá, por exemplo, o que que é, por exemplo, a estática que você vê na TV? É um ruído, né? Quando você pega um aparelho que mede certas propriedades elétricas, né? Às vezes ele fica medindo alguma coisa, né? Um ruído que aparece ali, né? Então, os erros estatísticos são causados por variações incontroláveis e aleatórias dos instrumentos de medidas e de condições externas, tais como flutuações de temperatura ou de tensão da rede elétrica, da umidade do ar e da ocorrência de um evento, etc. Os erros sistemáticos são associados a equipamentos incorretamente ajustados ou calibrados, ao uso de um procedimento experimental incorreto ou uma falha conceitual. Às vezes, no laboratório, a gente tinha que estimar um tempo, né? Sei lá, você tinha que medir o tempo de alguma coisa, né? Mas a- quando acaba, né, o fenômeno que você estava medindo o tempo, você demora um tempo até você perceber que ele ocorreu e você apertar o cronômetro, né? Então, isso é um erro,
sistemático, né? Esse atraso entre você perceber que você tem que parar o cronômetro e você realmente parar o cronômetro, né? Então esse é um tipo de erro sistemático, por exemplo. Os erros sistemáticos podem e devem ser eliminados ou minimizados pelo experimentador. Isso pode ser feito observando se os instrumentos estão corretamente calibrados ou se estão sendo usados de forma correta, quando interligados na montagem experimental. Por exemplo, antes de usar um aparelho, deve-se zerá-lo ou calibrá-lo, escolher a escala conveniente para a medida, verificar seu perfeito funcionamento, etc. Além disso, deve-se tomar cuidado para não incorrer em falhas conceituais, desprezando erros que não sejam desprezíveis. Então, esse exemplo que eu dei seria mais esse último, né, de você não, em geral, não é desprezível esse tempo que você demora para apertar o cronômetro, né? Então, ele divide isso seria essa apostila que eu estou olhando, né? Ele divide, então, dois tipos de avaliações. Uma avaliação que ele chama de tipo A, que seria uma análise da incerteza relativa aos erros aleatórios do processo de medição, que geralmente pode ser avaliado por meio de análise estatística dos dados, né? E o tipo B, que é a parcela da incerteza relativa aos erros sistemáticos, não podendo ser avaliado por meio de métodos estatísticos por não dispor de observações repetidas. Então, o limite de erro de calibração de um instrumento de medida pode ser admitido como sendo a menor divisão ou menor leitura que é explicitamente indicada pelo instrumento. Então, no caso, por exemplo, de um cronômetro, né? Geralmente os cronômetros que vêm mesmo, ou os cronômetros mesmo, ou em celular, ele mede, né, os minutos, os segundos, ele mede os décimos de segundo e os centésimos de segundo. Então, o erro dele seria um centésimo de segundo. Geralmente em aparelhos digitais é como está aqui, né? É esse último dígito que varia. Então, se o último dígito variante é o um centésimo, né? É o dos centésimos, o dígito dos centésimos, então o erro é de um centésimo. Tá? Então você coloca mais ou menos um centésimo na medição do erro. No caso, por exemplo, de uma régua, o erro ele é metade da menor divisão. Então as réguas geralmente são em milímetros, né? Em, ou em milímetros, né? Você tem ali centímetros e cada centímetro está dividido em 10 milímetros, né? Então o erro, como a menor divisão dela é 1 milímetro, o erro é 0,5 milímetros, é metade de 1 milímetro. Isso seriam os erros, seria a avaliação sistema, não, aqui é a avaliação aleatória ainda, né? Ah, não, desculpa, seria sistemática, né? Porque você está analisando um erro que vem isso não tem a ver com a aleatoriedade das medições, mas com o erro do equipamento, né? Então ele dá um exemplo, considere a, a avaliação de incerteza tipo A, né? Para a determinação da altura, que ele chama de H, de um cilindro, que foram realizadas diversas medições utilizando um paquímetro com resolução 0,02 milímetros. Os valores das várias medições de altura foram colocadas na tabela 1. Então, o que ele faz, basicamente, ele pega a, as várias medições, né, e ele coloca mais ou menos 0,02, porque é a resolução do paquímetro, né? Provavelmente esse paquímetro, ele vai de 0, a menor divisão dele é 0,04, né? Que nem a gente falou na régua. Então, você divide na metade, é 0,02, essa resolução dele. Então, basicamente, ele calcula a média desses valores aqui, esse 8,68, 8,64, 8,66, e aqui a incerteza que ele coloca. Ele faz a média desses vários pontos aqui, nessas várias medições, e chega nessa média, 8,67, e aqui ele faz 8,68 menos a média eleva ao quadrado, para ter o quadrado da diferença com a média. E aí ele faz essa fórmula aqui, que é o desvio padrão. Isso aqui é bem fácil de fazer em calculadoras ou mesmo no Excel, essas coisas. Ele soma todas essas diferenças aqui, né, dessa última coluna, e divide pelo número, pelo n, que é 8, e divide de novo por n menos 1, que é 7. Então ele obtém esse desvio padrão, que é 0,0085 milímetros, né? Então, o que que ele faz? Basicamente, se você conhece a, a fórmula, é porque a gente tem dois erros aqui, né? Tem o erro tipo A e o erro tipo B. E a gente gostaria de achar, tá, mas quanto que é o erro, digamos assim, no geral, né?
Então, basicamente, a gente conhecendo a relação entre o que a gente tá medindo e o que a gente quer encontrar, a gente pode fazer uma análise e entender como a gente une esses dois erros. Então, aqui, isso para esse caso específico do cilindro, por exemplo, ele considera que o resultado do cilindro, do erro do cilindro, seria. Então, agora a gente, basicamente o que a gente fez foi, a gente disse que tinha dois tipos de erros, né? Erros tipo A e tipo B, né? Então, esse 0,02 é o erro sistemático da resolução do paquímetro, né? O erro devido às características do paquímetro, por isso sistemático. E aqui o desvio padrão é o erro aleatório devido às diferenças entre as várias medidas, né? Essa flutuação que existe sempre que você vai medir alguma coisa, né? Você acaba tendo valores levemente diferentes, né? Então, a nossa ideia seria que a gente gostaria de combinar isso numa única medida para expressar, né? Você tem dois erros, né? Mas o que isso quer dizer, né? Então, a ideia dele, ele fala assim: podemos considerar que um mensurando y, que é função de uma variável de entrada x e de uma correção desconhecida c, que se relacionam da seguinte forma: y igual a x mais c. Na verdade, ele está fazendo assim, olha, ele está querendo somar duas coisas, né? O erro sistemático ali e o erro aleatório é como se eles estivessem como sendo duas coisas que estão sendo somadas, né? Então, ele usa essa primeira fórmula que está aqui em cima, que é uma propagação de incertezas. Basicamente, esse termo que está aqui dentro do quadrado é assim: eu tenho um f, né? Eu tenho uma taxa de variação do f com relação a alguma variável. Eu tenho o quadrado do erro da variável, né? Eu, então, eu transformo o erro da variável no erro do f, né? Que é aquilo que eu quero medir. Eu faço isso para todas as variáveis das quais o f depende, né? E eu tiro a raiz quadrada de tudo. Então, quando você aplica isso, essa fórmula mais simples, né? Você chega a essa daqui, que ele considera então que a gente pega o desvio padrão, que é o erro aleatório,
ao quadrado mais o erro sistemático aleatório e tira a raiz quadrada, né? Ele formou ali, ele fez essa análise de que seria essas duas, essas duas propriedades, né? Esses dois erros estão sendo somados de alguma forma, né? Que a variável final seria a soma de outras duas, né? Então, daí ele chega nessa expressão para um erro da medição como um todo. Então, ele pega aquele mesmo exemplo, né? Aqui, pode só, aqui na última linha, né? Esse 0,084 era aquele desvio padrão. Opa, desculpa, pulei de slide. E esse 0,02 era o erro do paquímetro, né? Então ele eleva os dois ao quadrado, tira a raiz quadrada, né? E obtém esse erro, né? Você vê que é um pouquinho maior do que o 0, o erro só do paquímetro era 0,02, né? Então é o erro do paquímetro mais alguma coisa devido à variação nas medições, né? Então é uma análise que ele fez. Então, em outros casos, você a, analisaria um jeito diferente de combinar essas duas incertezas, né? Então, agora que a gente tratou ali do erro, né? Das análises de erro, a gente vai falar um pouquinho do método dos mínimos quadrados, que a gente poderia chamar de mínimos quadrados dos resíduos, né? Basicamente, se você faz uma medição, né? Você quer achar a relação de uma variável y com uma variável x. Então, poderia ser, por exemplo, alguma coisa em função do tempo, né? Uma velocidade, por exemplo, de reação em função da temperatura, por exemplo, né? E você vai ter o gráfico ali com os pontos, né? E você quer achar alguma relação entre eles, né? Então, por exemplo, sei lá, a velocidade é duas vezes o tempo mais alguma coisa, né? Ou então pode ser uma reta, né? Pode ser um polinômio qualquer, né? X ao quadrado, mais não sei, menos 3x, mais não sei o que, e você quer, só partindo dos pontos, né? Achar essa relação, né? Aí assim, primeiro você tenta estabelecer, ou por exemplo, e isso é meio que olhando, né? Se é uma reta, se é né? Se é algum outro polinômio, isso seria, bem talvez da teoria, né? Ou simplesmente olhando o gráfico, né? Mas basicamente a ideia é escolher, vamos fazer por uma reta, né, que nem está aqui. É você escolher a reta que tenha o menor quadrado dos resíduos, né? Que é justamente por isso o método chama mínimos quadrados, né? Então o resíduo seria, por exemplo, imagina que essa reta tivesse sido escolhida, essa que está em azul, né? Então você vê que ela não passa, na verdade, em nenhum ponto, né? Não precisa passar em todos os pontos, nem precisa passar exatamente em um ponto, né? Isso não tem problema, não tem problema ela não passar em nenhum ponto. Mas então o que a gente examina então é essa distância da reta, né? Do que seria esperado pela reta, que seria tipo teórico, digamos assim, né? A reta seria o quanto que você esperaria pela teoria, né? O que a sua lei geral tá tentando dizer, né? E o ponto seria o real, né? Então o teórico nunca bate exatamente com o real. Mas você pega essa distância né, da reta até o ponto, né, para cada um dos pontos, você leva elas ao quadrado, né, por isso tem o quadrado no nome, né, e você soma isso, né. Então essa soma dos quadrados deveria ser a menor possível, né. O elevar ao quadrado é mais para caso contrário, né, os pontos que estão abaixo da reta, o erro deles vai diminuir o erro dos que estão acima, né. Se eu tiver um ponto que está a uma distância de acima da reta e o outro ponto está uma distância de abaixo, quando eu fizer, por exemplo, o valor do ponto menos a reta, né? Para o primeiro ponto vai dar 1, para o segundo ponto vai dar -1. E aí a soma desse erro seria zero, mas não faz sentido, né? Porque tem dois erros ali, né? Não pode ser o erro zero, sendo que eu tenho dois pontos que estão fora da reta, né? Então o quadrado é mais para transformar tudo em positivo. Então, então, basicamente, esses erros, né, ao quadrado, eu tenho que deixar o menor possível. E aí, isso faz com calculadora, com software, né, tem equações que na verdade já tem a equação pronta, né? Geralmente são equações um pouquinho trabalhosas, porque você tem que fazer a soma de vários, né, de vários pontos, né? Entra o valor do x e do y de cada ponto ali, né? Então, mas com software, com Excel, mesmo com calculadora, dá para fazer sem grandes dificuldades, nenhuma dificuldade, na verdade, né?
e tem esse coeficiente, se eu não me engano, chama coeficiente de dispersão, né. Na faculdade, a gente só fazia e botava o coeficiente que o professor pediu, e se dava mais do que 0,9 a gente botava lá e estava feliz, né. Mas pesquisando agora, né, esse coeficiente, que eu acho que é o coeficiente de dispersão, o que ele faz é o seguinte: basicamente ele compara, né, os resíduos, né, que é essa, eu não sei se ficou claro, mas é essa diferença entre o teórico e o experimental, né. Então a diferença entre o ponto, que é o dado do seu experimento real, e a reta, que é o seu teórico, né. E então você tem a diferença entre os resíduos ao quadrado, né, e a variação do y. Na verdade você está querendo dizer basicamente assim, seria o quão o erro, né, esse erro que tem com relação à reta, ele representa quanto do seu y, né. Aqui, por exemplo, nessa reta a gente tem, nesse gráfico, né, a gente tem o y variando aqui tem um ponto, deixa eu botar o meu mouse aqui, um ponto bem aqui embaixo que é o 5, né, e o ponto bem aqui em cima quase no 40, né. Então vai ter uma média aqui de 45 dividido por 2 é o quê? 22 e 45, não, é 35, né, dividido por 2. Então, pô, de cabeça agora 17 alguma coisa, né, 17,5 eu acho. Então vai ter um desvio padrão, né, que você calcula. Então quer dizer, isso é o quanto que o y está variando. E quanto que é, né, os resíduos, né, quanto que é o valor deles, né. Então quer dizer, que a ideia é que se esse, quanto mais próximo de um, quer dizer que assim, os resíduos não significam muita coisa, né. A gente quer que esses resíduos não signifiquem muito dentro do y, né. Então, sei lá, se o seu y é tipo 100, 101, 102, o valor do erro é tipo 1, né. Então significa pouco, que imagina que coisa horrível você ter a maior parte da sua medição ser composta de erro, né. Você está esperando tipo o valor 5, né, é o seu teórico, e o seu ponto experimental é 10, né. Então mais da metade do que você está medindo, na verdade, é erro, né. Então, esse seria o objetivo do coeficiente de dispersão, né. Quanto mais próximo de um, significa que esses erros não significam muito na sua medição, né, comparado com o seu y. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre chance, probabilidade, a eliminação de chance, né. O Padre Jorge usa a definição do John Stuart Mill de chance, né, que ele fala: "Dizemos que 2 ou mais fenômenos estão ligados por chance, quando não estão de forma alguma unidos por causalidade". Então seria basicamente leis diferentes que ocorrem ao mesmo tempo, o que não exclui o fato de a providência poder comandar leis diferentes ao mesmo momento, né, mas para a gente, essas coisas acontecem por chance, né. Então ele está falando de 2 coisas ocorrendo ao mesmo tempo, mas não porque elas estão relacionadas causalmente, né. Embora para Deus ele saiba porque que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né. Então, a princípio, isso é muito diferente, por exemplo, de você, ter que o resultado do jogo de um dado é por chance, porque na verdade você é a causa dele, né, você não consegue, tipo, ficar balançando o dado e fazer cair exatamente o número 5, por exemplo, né, você não consegue controlar isso, mas foi você que fez o dado cair nesse número, né. Então, seria uma outra coisa que está sendo dita, embora isso também seja importante, né. Então, o método pelo qual nós mostramos que a conexão entre 2 fenômenos não é casual, é que ela não é estável. Se a conexão for, puramente casual, aqui eu acho que eu errei, né, troquei. Nos baseamos no princípio de que, se a conexão dos fenômenos é puramente causal, ela é estável. Aqui, se ela é casual, né, quer dizer, se ao acaso, ela é instável. Às vezes vão ter casos em que os 2 fenômenos vão estar juntos, no outro caso vão estar separados, né. Então, na verdade, por exemplo, a grande questão, porém, né, por exemplo, beleza, você fala assim: "Ah, tem um dado, né, espera-se que o dado caia o número 6 uma vez a cada 6 vezes, né, mas quantas vezes você precisa saber para quantas vezes você precisa jogar o dado para saber se o número 6 se o dado está viciado ou não, né? Porque, ou seja, às vezes você pode jogar o dado 6 vezes e não cair 6 nenhuma das vezes, né? Isso hum, não prova necessariamente que o dado esteja viciado, né? Então, você precisa entender um pouquinho de probabilidade para a gente conseguir inferir esse tipo de coisa, né?
Então, para um ser onisciente não há probabilidade, porque ele conhece a lei específica de cada caso, mas como nós não conhecemos essas leis em detalhe para cada caso em particular, apelamos para uma classe de onde tiramos uma estimativa. Então ele fala assim, o Padre Jorge, por isso, a título de exemplo, podemos dizer que um inglês de 25 anos tem 9 chances, tem uma chance em 9, na verdade. Não, 9 chances para uma de chegar aos 35 anos, né? Quer dizer, ele tem 90% de chance de chegar aos 35 anos, mas se descobrirmos que ele é um trabalhador industrial, nós dizemos que as chances dele são de 80%, né? Então, 4 chances dele chegar aos 35 anos e uma de não, né? A cada 5, né? 4 chegam aos 35 anos e um não, né? Seria uma estimativa, porque na verdade cada um ou vai chegar aos 35 anos ou não. Então, cada um deles tem tipo 100% de chance ou 0% de chance de chegar. Não faz muito sentido falar isso, né? Mas a probabilidade é porque você pega um caso geral e você supõe que isso vai ser verdade para um específico, né? Você não tem tanta informação para saber de um cara, então você pega um todo e olha, aí você fala, desses 90% sim ou 80% sim, né? Então, na verdade, o que os estatísticos descobriram, né? Isso é o teorema do limite central, basicamente, é que a distância, quanto mais você aumenta o número de medições, a distância fica mais próximo da média, né? Aquilo que você está medindo se aproxima da média. Então, basicamente, a maneira como isso é explicado é, por exemplo, se você está jogando moedas, né? Vamos fazer assim, você joga duas moedas e você quer que só saia caras, tem uma probabilidade de 25%. Agora, se você fizer isso com 3 moedas, a probabilidade de você só tirar caras vai diminuindo muito, né? Agora, se você fizer, por exemplo, você tem que você joga 6 moedas e você tem que tirar 3 caras e 3 coroas. Pode, tem muito mais chances, muito mais maneiras de você conseguir fazer isso. Então pode sair 2 caras primeiro, depois uma coroa, depois uma cara, aí 2 coroas. Então como tem várias combinações possíveis, é como se a probabilidade ficasse próxima da média, né? Então, para terminar, eu acho, o Padre Jorge fala para a gente a diferença entre a chamada probabilidade filosófica e matemática, né? A probabilidade matemática tem a ver com essa que a gente falou, né? E a filosófica trata do julgamento que fazemos entre várias hipóteses, em que estimamos o grau relativo de crença que damos a cada uma. É uma comparação qualitativa e não qualitativa. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma tendência a tentar expressar essas afirmações qualitativas em termos quantitativos, mas quando você toma uma certa escolha, né, sei lá, por exemplo, a probabilidade de tal, por exemplo, de uma obra de arte ser verdadeira, né, sei lá, você tem uma obra de arte ali, você acha que ela é original. Fala, bom, a probabilidade é 90%. Quer dizer, tá, não faz muito sentido isso, porque ou ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Ou então não é que nenhum dado em que você pode falar, olha, a probabilidade de cair 6 nesse dado é uma em 6. Você pode jogar o mesmo dado várias vezes e às vezes vai cair 6, às vezes não, né? Numa obra de arte você não pode, tipo, fazer a mesma obra de arte várias vezes e medir quantas vezes ela vai ser verdadeira e quantas vezes ela vai ser falsa, sabe? Percebe que não cabe muito. Então, a gente tenta expressar a nossa certeza, né, de matematicamente às vezes, né, mas não é exatamente uma escolha matemática, tem mais a ver com você julgar o que está com seus conhecimentos e julgar a favor de uma certa hipótese ou outra, né? Então é bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso como sendo probabilidade, né, filosoficamente falando. Então, não podemos aplicar os métodos matemáticos para expressar a relação, né, entre essas duas hipóteses, né? As duas se assemelham por usarem o princípio de que conjunções similares de eventos exigem uma causa ou leis que o governam. Supor uma série de causas independentes, quando a semelhança dos eventos é real, é excluída em ambos os casos. Então, isso tem a ver com você eh, classificar as coisas, né? Então, quando você tem duas coisas parecidas, faz mais sentido que elas provenham de causas iguais, né? Então, porém, a probabilidade filosófica difere por se basear no caráter da explicação dado. Julga-se a capacidade de explicar os fatos, a analogia com outras causas conhecidas e por sua razoabilidade intrínseca.
Não é possível enumerar todas as leis possíveis, nem ordená-las em uma escala quantitativa de acordo com a sua razoabilidade. Então, vamos para os exercícios. Explique a importância da medição na investigação indutiva, indique as principais circunstâncias que contribuem para tornar a medição uma tarefa difícil, considere cuidadosamente a afirmação de que a acurácia da determinação quantitativa é o estágio definitivo no estabelecimento de toda teoria científica. Não existe chance. Atribuir um evento à chance é meramente uma maneira de dizer que ignoramos sua causa. Não existe chance. Atribuímos à chance aquilo que seria melhor atribuído à providência. Discuta essas afirmações. Elas contêm uma descrição adequada da chance. Determine a província da teoria da probabilidade em indução. Se for admitido que nenhum resultado do raciocínio indutivo é absolutamente livre de dúvida, segue-se que a indução deveria ser baseada na teoria da probabilidade. Explique o que é entendido da probabilidade filosófica. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até mais.